E olha só, depois que aconteceram algumas alterações dentro da legislação ambiental, foram determinados prazos para algumas adequações. E é sobre isso que eu vou falar com Karina Testa, porque o prazo foi dado, mas esse prazo também vence, Karina. Boa Exatamente. tarde. Boa tarde, Fabélia. Queria dar uma boa tarde especial para todos os nossos telespectadores, em especial para o pessoal de Rondônia, que sempre que eu venho aqui me acompanham, estão aí de olho, mandam recados. Então, obrigado a todos vocês que nos acompanham aqui. Olha aí, tá vendo, né? Tá vindo de longe aí, esse acompanhamento. Eu agradeço aos meus queridos amigos que ficam sempre na audiência. Agora, vamos falar aí, quais foram essas adequações exigidas e qual é o prazo para elas? Bom, vamos lá, Fabélia. Isso aí deu muito o que falar na última semana, após um pronunciamento da nossa secretária de Meio Ambiente aqui do Estado, Andréa Vulcanes. Então, eu vim hoje aqui para fazer alguns esclarecimentos. Primeira coisa, fazer uma linha do tempo para o pessoal entender por que desses licenciamentos, quais os prazos estabelecidos e quando que eles vão vencer. Então, lá no ano de 2019, no mês de dezembro, foi publicada a Lei do Licenciamento Ambiental aqui do Estado de Goiás. Essa lei, ela trouxe uma série de novidades, inclusive é uma lei pioneira, né? Muitos estados estão aí de olho na nossa lei, porque realmente é uma lei muito boa e traz muitas informações aí para todos que desempenham atividades que têm algum impacto relacionado ao meio ambiente. Essa lei, então, ela previu uma modalidade que se chama registro eletrônico, que seria uma licença mais simplificada para algumas atividades em específico. E aí, lá nessa lei, ela colocou quais atividades que estariam sujeitas, então, a esse registro eletrônico. Por exemplo, queima controlada, corte de árvores isoladas, e trouxe uma previsão de que o decreto que regulamentasse essa lei também poderia trazer novidades em relação às atividades que estariam sujeitas a esse registro eletrônico. Então, lá em dezembro de 2019 foi publicado. No ano seguinte, em 2020, no dia 3 de setembro, foi publicado o decreto que regulamentou essa lei. Então, o que ele vem fazer? Ele vem pormenorizar alguns aspectos da lei, mostrar como que aquela lei vai funcionar. E esse decreto, que foi publicado lá em setembro, ele trouxe uma previsão lá no artigo de lei, tratando, então, que estaria sujeito a esse registro eletrônico a agricultura de sequeiro, a agricultura irrigada, pecuária extensiva e semi-extensiva, além da integração lavoura-pecuária-floresta. Então, esse decreto trouxe que, então, essas atividades estariam sujeitas a esse registro eletrônico, que é o que hoje a gente está chamando de licença de agricultura e pecuária, que o produtor rural precisa ficar atento. Esse decreto, ele trouxe, então, uma possibilidade de que esse licenciamento para essas atividades tivessem um prazo para ser realizado. Por quê? Porque antes não existia exigência para esse tipo de licença. Então, antes, o proprietário do imóvel, o produtor rural, ele não precisava ter essa licença. E aí, o prazo que foi estabelecido foi um prazo de 3 anos para atividades em geral, e esse prazo aumenta para 4 anos no caso de imóveis rurais de até 4 módulos fiscais. Então, tem esses dois prazos, 3 anos e 4 anos. E aí começou a se difundir aí entre várias pessoas, consultores ambientais, os próprios analistas dos órgãos ambientais, que esse prazo, então, se encerraria no dia 3 de setembro de 2023, já que o decreto foi publicado em 3 de setembro de 2020. Então, os 3 anos seriam agora em 3 de setembro de 2023. Só que esse decreto, ele também trouxe uma previsão específica falando que esse prazo, ele se iniciaria a partir do momento em que fosse possível a operacionalização dessas atividades no sistema do órgão ambiental. E isso se deu em um momento posterior. Então, na verdade, os prazos para emissão, os prazos para que o proprietário do imóvel rural, para o produtor rural emitir essas licenças, eles são para a agricultura dezembro de 2023 e para a pecuária março de 2024. Por quê? Porque foi disponibilizado no sistema em dezembro de 2020 para a agricultura e em março de 2021 para a pecuária. Então, os 3 anos, na verdade, não são agora dia 3 de setembro. Tem mais um prazinho aí. E, além disso,
A secretária ela já comunicou nesse pronunciamento que ela fez que já existe uma proposta para ser encaminhado para o governador Ronaldo Caiado para prorrogar por mais um ano esses prazos. Não está definido, então o produtor ele precisa ficar atento porque os prazos estão aí. Não pode confiar nessa prorrogação. Ela não existe ainda. Não existe ainda. Então o que está valendo é esses prazos de dezembro agora de 2023 e março de 2024 para a pecuária. Só que aí tem um detalhe importante, os bancos já estão exigindo essas licenças. Então, para você conseguir um financiamento, as instituições financeiras já exigem que você apresente essa licença. Então, tem muita gente que já está correndo atrás para não ficar no prejuízo. Até o final do ano passado, o banco exigia só que você demonstrasse o protocolo de que você fez a licença. Hoje, ele já exige a própria licença emitida pelo órgão ambiental. E aí, a atenção que eu chamo aqui para o produtor, para o proprietário de imóvel rural, é que um dos impedimentos para a emissão dessas licenças são os passivos ambientais nos imóveis. Então, imóvel que tem passivo ambiental, imóvel que não tem reserva legal suficiente, está sendo barrada a expedição dessa licença. E isso traz um problema. Por quê? Se ele produzir dentro do imóvel dele, desenvolver a atividade de agricultura e pecuária sem essa licença, ele pode sofrer as sanções. Então, pode vir uma multa aí administrativa e aí ele pode comprometer a produtividade dele em razão de comercialização e problemas com tudo isso, né? Bom, eu ia até questionar isso aí bem especificamente. Então, ele pode não ter acesso ao crédito. E pode também não ter documentação suficiente para fazer a venda do seu produto. Exatamente, porque é uma licença, e ela como eu falei, esse registro eletrônico é uma licença simplificada. Então é uma coisa simples, ele vai levar, logicamente, procurar um consultor ambiental dele, né? E levar a documentação que é exigida, documento pessoal, matrícula do imóvel, o CAR, e esse consultor ele vai fazer esse registro eletrônico. Aqui em Jataí mesmo, como o município ele é descentralizado, a própria Secretaria Municipal que está fazendo esse procedimento. Então, leva a documentação direto na Secretaria Municipal. O analista vai analisar os documentos, ver se está tudo ok com a área e ali dentro de uns 40, 45 dias já está emitindo essa licença. Nos municípios em que não tem essa descentralização, aí ocorre através do sistema IP, que é através do sistema estadual, que também vai ter um questionário lá para ser respondido e tudo mais, e vai passar por uma análise essa documentação. Esse questionário é autodeclarável? Exatamente. Você que vai declarar lá tudo relativo ao seu imóvel, mas na hora que o analista for analisar o seu pedido, ele vai conferir se está tudo ok. Pois é, esse autodeclarável, a orientação é que ele não faça sozinho, né? Porque, de repente, ele pode entrar em contradição e, a partir do momento de qualquer contradição, as dificuldades se tornam ainda maiores, né? Sim, sim. E até porque é exigido, né, que tenha um responsável técnico que vai prestar as informações ali, que vai orientar. Eles exigem também a inserção de documentos em KML, que é um documento específico que só o responsável técnico vai conseguir desenvolver ali para fornecer todas essas informações para o órgão ambiental e que certamente, né, com a positividade dessas informações, com a confirmação do que foi declarado ali, será emitida essas licenças. Você me falou que precisa do CAR. Nós tivemos aí muitas situações de que o CAR foi apresentado, mas ele não foi validado. Como é que está essa questão, especialmente aqui na região de Jataí, no sudoeste goiano? Bom, então o CAR, ele realmente é uma situação aí que todos enfrentam com muita dificuldade. A demora na análise do CAR. Mas para essa licença não se exige o CAR analisado e aprovado. Exige-se o CAR ativo. Então não tem a necessidade dele estar já analisado pelo órgão ambiental. Basta você ter ele declarado ele estar ativo, que é o que normalmente os CAR estão hoje aqui na nossa região, ativo, aguardando análise. Não tem esse problema. E a gente tem previsão aí, porque a qualquer momento pode alguém exigir a análise positivada do CAR. Sim, sim. Tem previsão? Isso assim, diversos estados estão se mobilizando para ver como que vai fazer isso. Se vai descentralizar para o município, mas aí a gente já vê que o município talvez não tem pessoal suficiente para ajudar nessa análise. Se vai fazer contratação de pessoal para auxiliar nisso. Se vai tirar, às vezes, de algum departamento para colocar para análise, mas não tem uma definição ainda sobre essa questão da análise do CAR. E isso é um problema, inclusive, para outras situações, por exemplo, de área embargada.
pelo IBAMA. O IBAMA, ele só desembarga a área, mesmo que você demonstrar que você está regular, que você já fez tudo que precisava ser feito, ele só desembarga a área depois que você apresentar o CAR analisado pelo órgão estadual. É como nós falamos, analisado e positivado. Exatamente. Porque só analisado e de repente vem alguma... algum problema, alguma pendência ali, né, que você vai precisar responder, não. Tem que ser analisado e aprovado pelo órgão para fazer o desembargo dessa área. Então, assim, é uma questão delicada, é uma questão que todo mundo está aí atento, mas que precisa de uma solução rápida. Ou seja, nós precisamos cada vez mais de ter ali uma atividade do produtor numa situação preventiva. Ele não pode ficar esperando cobrança, porque na hora que cobra, é como você está com uma conta ali e deixa de lado. Na hora que cobra, naquela hora que a gente está sem dinheiro. É problema. Sim. Karina, eu quero agradecer a sua participação conosco. Muito obrigada. Qualquer novidade que tiver por aí, entre em contato com a gente precisa trazer toda a clareza para o nosso telespectador. Com certeza, Fabélia, podem contar comigo. Qualquer novidade eu trago aqui para os nossos telespectadores.